6 horas e 43 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. Eu tenho mais informações sobre o trânsito nesse exato momento aqui na capital. A gente vai agora acompanhar imagens do Twitter do Manaus Trânsito, uma publicação que foi feita ainda há pouco lá. Fluxo de veículos intenso na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, nas proximidades da Assembleia Legislativa do Estado e rotatória do Eldorado, porém sem obstáculos na via. Agentes no local fazendo monitoramento e o Manaus Trânsito pede que o condutor tenha atenção. Olha só esse trânsito completamente engarrafado. Isso aqui é quem está saindo da Mário Ipiranga Monteiro, chegando na bola do Eldorado. E esse reflexo de trânsito todo que a gente vê do viaduto é quem está vindo da Torquato Tapajós. Se a Mário Ipiranga está congestionada, a Torquato Tapajós está congestionada e a saída da Max Teixeira ali na Cidade Nova também tem trânsito intenso nesse momento. Então aí já é um local que você, se puder, deve evitar. Se não puder evitar, vai ter que ter bastante paciência por conta desse problema. Mário Ipiranga, Torquato Tapajós e Max Teixeira. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: crise na Venezuela, contrabando de fuzis deixa a polícia em alerta. Amazonas está na rota de negociação entre o PCC e milícia venezuelana, que vende armas pesadas. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente vai ao vivo conversar com Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim, na 93.1 FM, o Dia. Olá, muito bom dia para vocês. Dia. Bom dia, Adriane. A gente acabou de mostrar aqui a capa do Jornal A Crítica, que fala sobre essa ligação do PCC com milícias venezuelanas. E isso é bastante complicado para a segurança no Amazonas, porque a gente está falando de armas pesadas. Exatamente. E essa situação, Adriane, inclusive tem preocupado bastante a Polícia Civil aqui do Amazonas, que já tem informações do contrabando de armas pesadas pelo PCC, por exemplo, como fuzis AK-47 vindos da Venezuela. A Polícia Civil tem informações de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro treinou 500 mil venezuelanos, 500 mil milicianos e armou esses milicianos com esse armamento pesado. Esses mesmos milicianos têm feito esse contrabando de armas aqui para o Amazonas e já há registros de que o PCC, né, ou seja, essa facção criminosa está se armando de forma pesada, inclusive usando fuzis AK-47, e é por isso que a polícia agora está em estado de alerta, Adriane. Isso deixa esse alerta muito evidente. Aqui no Amazonas em si, o PCC não tem tanta força, né? Aqui a principal facção criminosa é a FDN, que tem ligação com o Comando Vermelho. Mas, e depois também da execução que teve lá no Compage, no ano passado, perdeu mais força ainda. Mas a partir do momento que essa facção começa a buscar aliados, recrutar piratas, isso pode fazer com que ela realmente se fortaleça e aí cria-se uma guerra de tráfico dentro do Estado, sem contar com essa passagem de drogas que fica mais facilitada, né? Exatamente. Ó, o coordenador do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas, inclusive, se mostrou muito preocupado com isso, porque a partir do momento que as fronteiras do Brasil se abrem para os venezuelanos, né, até por uma questão humanitária, isso se torna cada vez mais perigoso, porque através disso, pessoas de má índole estão entrando no Brasil com esses fuzis, né, que estavam sendo passados para milicianos, que são pessoas de baixa renda da Venezuela, que estavam sendo passados para eles para proteção, né, do governo contra os Estados Unidos, de acordo com informações que a Polícia Civil do Amazonas tem. E esses milicianos de baixa renda preferem milhões de vezes vender esse armamento para as facções criminosas, porque eles conseguem mais recursos. Imagine você que, às vezes, dependendo de como tiver a inflação do país venezuelano, R$1 equivale a 12 bolívares, às vezes até mais. Então, é muito dinheiro que se está falando. Se eles venderem em dinheiro real ou até mesmo em dólar, que é muito mais valorizado ainda lá no país venezuelano, aí fica uma situação ainda mais complicada. Complicada para a segurança pública aqui do Brasil. E no estado do Amazonas, pior ainda, porque é um estado de passagem e é onde deve ficar esse armamento, segundo as investigações tanto do DRCO quanto do DENARC, que é o Departamento de Narcóticos do estado do Amazonas. Porque apesar do PCC não ter uma expressão aqui,
apesar do PCC não ter uma liderança mais aqui, porque o líder deles, o Smiley Reis de Sena, de 29 anos, que era o líder, foi preso recentemente ali na região do bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus, né? Era onde, segundo informações da polícia, ele dominava o tráfico de drogas e dali partia para combater a FDN em outras regiões aqui da capital, principalmente. Então, existe essa guerra, mas meio que desproporcional ainda. O que o primeiro comando da capital, né, que é uma facção criminosa do estado de São Paulo, quer fazer é se estabelecer no Amazonas, até porque todos eles entendem que o Amazonas é de fácil acesso do tráfico de drogas. É por aqui que entra a droga que vai ser distribuída no país inteiro. Então, ou o estado do Amazonas pede socorro do governo federal também, para frear essa entrada de armamento e drogas no estado do Amazonas, ou a situação pode ficar ainda pior daqui a poucos anos. Agora, quem poderia imaginar que essa crise na Venezuela afetaria aqui a segurança pública do Amazonas? O que está acontecendo? A Venezuela, por conta de toda essa crise política, essa crise econômica, tem treinado, o presidente Nicolás Maduro tem treinado 500 mil venezuelanos, 500 mil milicianos, melhor dizendo, contra os Estados Unidos. O presidente justifica esse treinamento e ao armar de forma pesada esses milicianos para defender a soberania do país. Então, obviamente, como o Cleiton acabou de dizer, essas armas têm entrada mais fácil aqui no país, como as drogas. A gente sabe que Venezuela chega ao Brasil, os venezuelanos chegam ao Brasil de forma mais fácil e nada impede de que esse armamento pesado que está lá com os milicianos do presidente venezuelano Nicolás Maduro cheguem aqui ao Amazonas e acabe armando de forma pesada essas facções criminosas. E não tem controle nenhum, né, da fronteira. Quem quiser entrar no Brasil vai entrando com muita facilidade. E que vocês falaram dessa crise social, ó, eu estive lá em dezembro, R$1 estava valendo 8 mil bolívares, $1 estava valendo cerca de 70, no comércio até 100 mil bolívares, $1. Então, comprar algo de lá é muito fácil. Seduzir alguém que está vivendo uma crise social, que não tem o que comer em casa e que, de repente, tem um armamento ali que foi dado pelo governo a vender, é muito mais fácil, né, diante de todo esse cenário político e econômico. E se não houver rigor na fronteira, vai prejudicar não só a Venezuela, o Amazonas, o Brasil inteiro e o mundo, né? Porque daqui as drogas vão partindo para o restante dos outros países. Ainda digo mais, Adriane, levando em consideração isso que vocês estão falando, vamos lembrar aqui, Tabatinga, por exemplo, que é a fronteira nossa com a Colômbia, onde não existe fiscalização alguma. Você transita do Brasil para a Colômbia muito facilmente, e não estou falando nem da fronteira não, hein? Que é aberta mesmo, você passa de um barquinho para um lado e para o outro tranquilamente. Mas a fronteira ali de quem vai para Letícia e volta, é impressionante como o negócio é bagunçado. E isso compete ao Amazonas se preocupar, compete ao governo, né? Ao sistema de segurança pública do governo do Amazonas se preocupar com isso. Muito obrigada, Cleiton, Nayandra, pela participação. Um ótimo dia para vocês. Até amanhã. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, Adriane. Bom trabalho. Bom dia. E o pagamento da cota única do IPTU 2018 vence essa semana. Nessa modalidade, ganha 10% de desconto quem pagar o valor total do imposto de uma só vez. Só para dar mais detalhes desse assunto, a gente vai conversar agora com a Thea Morel. Olá, Thea, excelente dia para você. Onde o contribuinte tem acesso à guia de pagamento? Olá, Adriane, bom dia a todos. Olha, normalmente o carnê do IPTU, né, do Imposto Predial e Territorial Urbano, ele chega na casa do próprio usuário, do próprio contribuinte, né? Mas se você perceber que essa entrega não aconteceu, existe um meio muito simples de você adiantar, já a partir de hoje, fazer a impressão desse comprovante, desse boleto para fazer o pagamento em cota única. Você pode fazer essa impressão no site da própria Prefeitura de Manaus, no manausatende.manaus.am.gov.br. É preciso fazer um pequeno cadastro, Adriane, é preciso que você saiba, por exemplo, com que número está cadastrado o seu imóvel. Então, não adianta só entrar lá, colocar o CPF, colocar o nome do proprietário do imóvel, né? É preciso você ter esse númerozinho do cadastro do seu imóvel, do seu apartamento, da sua casa, que está cadastrada lá no IPTU, né? E esse númerozinho, esse cadastro, ele vem
no IPTU de anos anteriores. Ele é um número único. Depois que o seu imóvel é cadastrado, esse número fica ali no sistema da Prefeitura de Manaus. Então, se você pegar carnês anteriores, de anos anteriores, você vai poder ver esse número e a partir daí você vai poder inclusive checar a situação do seu imóvel. Se você não tiver pago em algum ano anterior o IPTU, dá para ver ali e dá para imprimir a guia desse ano, caso você não tenha recebido o carnê do IPTU. A grande vantagem de fazer esse pagamento até agora, o dia 15 de março, é que essa cota única vem com 10% de desconto. Então, além de você se livrar logo dessa dívida, você ainda vai receber aí esse desconto de 10% e você só vai precisar se preocupar com isso no ano que vem. A Prefeitura também fez questão de informar que esse ano conseguiu cadastrar 538 mil imóveis na cidade de Manaus. A gente não tem todas as casas, todos os apartamentos, todos os imóveis pagando IPTU. Existem algumas pessoas que realmente têm uma situação, digamos assim, de moradia muito precária. Essas pessoas não pagam IPTU. Existem determinados tipos de residência que não pagam IPTU. Existem também aquelas pessoas que pela legislação são isentas. Mas nesse ano houve aí esse valor total, esse cadastro que aumentou em relação a 2017. São 538 mil imóveis que estão em condições de pagar o IPTU, 5 mil imóveis a mais do que no ano passado. Isso deveria gerar de receita para o município de Manaus, só com o IPTU, 438 milhões e 900 mil reais. Mas a gente sabe que na prática, Adriane, infelizmente, ainda existe muita gente que não paga o imposto predial e territorial urbano. De acordo com a estimativa da Prefeitura, o pagamento só chega a 51% mais ou menos, ou seja, mais da metade, pouquíssimo mais da metade, é quem realmente faz o pagamento do IPTU. Então, a expectativa de arrecadação da administração municipal é de 220 milhões, ou seja, metade. É uma pena, porque é esse dinheiro que tem que ser investido nos serviços essenciais da nossa cidade, é esse dinheiro que faz serviço de tapa-buracos, é esse dinheiro que faz serviço de conservação de bueiros. Infelizmente, esse serviço não está chegando na administração municipal e essas pessoas que estão inadimplentes também não podem aproveitar esse pagamento de cota única com desconto. Existem outros créditos também que você pode conseguir e lá no Manaus Atende, lá no site do Manaus Atende, está tudo explicadinho. Você pode ver se você tem aí direito a outros créditos que podem aumentar ainda mais esse desconto do imposto predial e territorial urbano. Hoje é dia 13 de março, esse pagamento pode ser feito em cota única até o dia 15 de março. Então tem 2 dias aí para você conseguir fazer a impressão desse cadastro, fazer a impressão desse boleto, se você não tiver recebido o carnê, e fazer o pagamento em qualquer agência bancária. Adriane. Tá certo, Té. Olha, o meu carnê chegou em casa, eu já dei uma olhadinha. A primeira página é já essa opção de cota única com desconto de 10% e as demais já estão um parcelamento. Então, só para reforçar essa data de 15 de março, mesmo quem não pagar em cota única, a primeira parcela vence no dia 15 de março. Então, fique esperto aí para não ter que pagar com juros esse carnê do IPTU. Obrigada, Té, pelas informações. E agora eu quero fazer um alerta aos pais. Uma pesquisa revelou que durante a educação dos filhos, os gritos utilizados para chamar a atenção das crianças podem causar mau comportamento e sintomas de depressão. É isso que você confere agora no quadro Lição de Casa. Maria Eduarda tem 4 anos. Assim como toda criança, gosta de brincar e passar de alguns limites, mesmo a mãe acompanhando tudo de perto. Quando eu ultrapasso o limite, assim, geralmente eu pergunto por que ela fez, que a gente sempre fica preocupado, né, em saber por que ela está fazendo aquilo, para saber se tem alguma influência de desenho ou de alguém que ela viu na escola, e a gente se preocupa muito com isso. E aí eu pergunto por que ela fez, e às vezes ela diz, às vezes não, muitas vezes ela diz que não viu ninguém fazendo, e aí eu falo para ela que não é bom, que isso não é agradável, né, e ela leva a sério isso. A Eliana até que orienta. Você vai brincar aqui, né, que você tem que ter cuidado para não se machucar. Tá bom? Mas nem sempre tem sucesso e tem que recorrer até para o grito, dependendo da situação. Às vezes só falar
o castigo, dependendo do que ela estava fazendo, ela não surte muito efeito. Algumas vezes surte efeito, mas às vezes, além disso, também eu corrijo na disciplina, dando algumas palmadas, sim. E às vezes falo um pouco, não gritando, mas eu falo que eu entendo no sentido de autoridade, de exercer mais autoridade sobre ela, né? Novas pesquisas têm mostrado que o grito é ineficiente e perigoso para a saúde mental das crianças. Um estudo realizado pela Universidade de Pittsburgh mostra que entre os adolescentes de 13 e 14 anos com pais que costumam gritar, existe uma taxa maior de mau comportamento e maiores casos de sintomas de depressão. Para esta psicóloga, as reações dos gritos são das mais diversas. Gera um sofrimento psicológico, né? Pode desencadear uma situação de medo, né? Ou mesmo de revolta, porque nem sempre a criança recebe a informação precisa de por que ela está sendo tratada daquela forma. Então, acaba gerando um efeito colateral que os pais não desejam. Ainda de acordo com ela, a resolução dos conflitos deve ser pacífica. O comportamento da criança depende muito do equilíbrio dos pais. É preciso mudar a cultura e isso leva tempo e exige educação. Os pais devem dialogar e devem focar no comportamento e não na criança. Porque às vezes tem pai que fala assim, você é feio porque você fez tal coisa. Mas esse tipo de colocação é inadequada. Ele tem que dizer, esse comportamento, essa atitude não é adequada por isso, por aquilo. A criança, ela tem que entender o motivo. Ela tem que elaborar, construir uma compreensão do porquê é certo, o porquê é errado, para que isso mude, né? Ela transforme a atitude dela a partir da compreensão. E se você tem apenas o ensino fundamental ou está concluindo o 9º ano, a Marinha vai selecionar candidatos para ocupar o cargo de aspirante. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, com quem eu volto a conversar agora. Olá, Danilo. Onde os interessados podem fazer a inscrição? Oi, Adriane. Os interessados podem fazer a inscrição na internet ou então lá no 9º Distrito Naval, no centro de Manaus, que fica ali bem perto dos bombeiros, além do batalhão fluvial. Segundo aí informações da própria Marinha, são 190 vagas que são disponíveis para esses jovens que estão completando ali o ensino fundamental do 9º ano e tem menos de 18 anos, ou seja, essas pessoas, esses adolescentes menos de 18 anos, podem fazer a inscrição para concorrer a uma vaga no Colégio Naval aqui da Marinha. Olha só que legal, a Bolsa Auxílio é de R$ 1.060. Você, para se cadastrar, para poder se inscrever, tem que ir no site www.ingressonamarinha.mar.mil. Lá você baixa o edital. Depois que baixar o edital, você se inscreve, uma taxa aí de R$100, sim, é uma taxa salgada, mas pelo custo-benefício, lógico, se você estudar, será muito bom conseguir essa vaga, já que são várias vagas e também ali as pessoas que se preparam para esses concursos também são bastante preparadas, então acredito que pode ser uma ótima oportunidade. E olha só, quem conseguir passar na prova objetiva, porque vai ter uma prova, ainda não tem a data certa, mas haverá uma prova e essa prova vai ter assuntos de português, matemática, inglês, ciências, estudos sociais e redação. Vai ser uma prova com 2 dias de provas e depois vai haver o resultado. Depois desse resultado, o novo aspirante, né, vai realizar o curso, sabe aonde? Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Vai receber todo o apoio e também todo o aporte financeiro com a Bolsa Auxílio e também outros benefícios como assistência médica, odontológica, psicológica, social e até religiosa. Então é uma ótima oportunidade mesmo para esse jovem que está saindo aqui do ensino fundamental. Se estudar, se forçar ali a ter uma disciplina no estudo, tenho certeza que a vaga já está garantida. Vale lembrar que as inscrições vão até o dia 20 de abril. Então você que ficou interessado, vai logo no site da Marinha que está aparecendo aí. Ou se você ficar um pouquinho receoso em relação a fazer essa inscrição pela internet, você pode ir até a Marinha, ali ao 9º Distrito
naval. Chega lá, você pode se informar de todas as questões para poder começar ali a se inscrever para esse concurso e, claro, né, fazer todo o seu trabalho pessoal, que é estudar, para poder conseguir essa vaga. Não é muito legal, Adriane, você conseguir uma bolsa, um adolescente de R$ 1.060, muitos adolescentes que querem essa vaga são ali de classe C e D, muitas vezes os pais não têm um dinheiro, um aporte financeiro para ajudá-lo em alguma escola particular, e ter essa ajuda, além de todos esses benefícios, acredito que é uma oportunidade muito boa, né, não? É assim, Danilo, e de quebra ainda conhece Angra dos Reis. Muito obrigada pelas informações. E agora são 7h03. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Pai tenta estuprar filha de 7 anos. O homem foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável no Cidade de Deus. Segundo a polícia, ele buscou a filha no colégio e, na volta para casa, a levou para o matagal. Moradores presenciaram o fato e denunciaram. Em depoimento, a vítima afirmou que o pai costumava estuprá-la com frequência. Idosa estuprada e estrangulada. Francisca Bernardes da Silva foi encontrada morta dentro da casa dela no bairro Mauazinho. Supostas mensagens de ameaça foram encontradas no celular da vítima, mas a polícia ainda investiga o caso. Corte de plantões em pronto-socorro de Manaus prejudica atendimento. 25% dos médicos que atuavam no Platão Araújo tiveram os contratos suspensos no começo desse mês. A Suzan informou que os serviços foram adicionados na gestão passada como parte de um plano emergencial e que deveriam ser encerrados em 90 dias. Por isso, vinham sendo pagos por processo indenizatório. A secretaria afirma também que a mudança está sendo feita de forma que não haja prejuízo à população. Por dia, cerca de 1.000 pessoas passam pela emergência do local. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje a gente vai falar do encontro de conselhos de medicina de todo o Brasil que acontece em Manaus nos próximos dias. O foco desse encontro é discutir os desafios para o exercício da medicina e como melhorar a assistência em saúde oferecida à população. Para explicar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o conselheiro federal do CFM, Ademar Carlos Augusto. Seja muito bem-vindo ao programa Excelente Dia. Bom dia, telespectadores. Estamos à disposição para a gente conversar sobre o assunto. Quando se fala em SUS, é muito comum quem precisa de atendimento ficar preocupado ou achar que vai ter pouca estrutura na hora desse atendimento. Esse pânico que existe em torno dessa palavra, ele tem uma justificativa ou o SUS não é tudo isso que se imagina? Na realidade, o SUS é um sistema excelente e nós defendemos o SUS. A grande dificuldade do SUS é a sua gestão e a sua administração. As verbas não são adequadamente utilizadas, os recursos às vezes são desviados e isso termina por prejudicar o atendimento à população. O Conselho Federal de Medicina, como órgão de defesa da sociedade, é o órgão que representa a categoria médica, mas é um órgão que representa a defesa da sociedade, vive fazendo trabalhos, pesquisas e apresentando sugestões aos governos para que a gente possa ter um atendimento melhor à população. Nós somos defensores do SUS. Entre essas soluções apresentadas, sugestões, o que o senhor acredita que seria uma delas que pode ser citada aqui para que os governos adotassem como medida e melhorassem esse atendimento à população? Na realidade, a gente não tem um sistema organizado, o sistema hierarquizado que seria a melhor forma de atendimento. Alguns países solucionaram esse tipo de atendimento porque eles hierarquizaram os atendimentos do plano básico até os mais complexos. E a gente, infelizmente, tem ilhas de excelência e tem, no seu conjunto, uma série de situações que são realmente difíceis da gente aceitar porque expõe a população a uma situação de desrespeito à sua cidadania. Você vê os exemplos que a gente tem nas filas imensas dos centros de saúde. Isso é um desrespeito e não havia necessidade disso. Em compensação, a gente às vezes tem serviços de excelência, né? Por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, quando o paciente consegue superar toda essa etapa burocrática, ele tem um excelente atendimento.
Ainda falando no SUS, a gente teve ontem algumas modificações no sistema de atendimento, né? O SUS passou ontem a incorporar novas práticas como a acupuntura, a arte-terapia, entre outras técnicas alternativas no tratamento de algumas doenças. Essa flexibilidade ajuda no sistema ou pode acabar atrapalhando porque envolve, além dos médicos, enfermeiros, outros tipos de profissionais nesse sistema de tratamento de saúde? Isso não acrescenta nada, muito pelo contrário. Isso é um desperdício de tempo e dinheiro de utilizar alternativas terapêuticas de tratamento que não tem nenhuma evidência científica. Eu tomaria a liberdade de dizer que foi uma irresponsabilidade, é uma irresponsabilidade do governo de um país que tem dificuldades financeiras para dar assistência à sua população, adotar práticas que não têm nenhuma evidência científica. Os médicos com certeza não vão indicar esses tratamentos, até porque, por determinação do Conselho, os médicos só têm que indicar os tratamentos que estão comprovadamente acertados, que eles têm atividade comprovadamente com comprovação científica que eles atuam. Fora isso, essas práticas não têm nenhuma utilidade. Nós consideramos, inclusive, uma irresponsabilidade, uma demagogia. Eu diria até mais longe. Eu considero isso uma falta de respeito com o povo brasileiro. Aplicar esse tipo de coisa que não tem nenhuma utilidade. Eu curar a tua dor de cabeça impondo as minhas mãos sobre a tua cabeça, qual é o poder que eu tenho? Nenhum. Essas práticas que não têm comprovação científica são também como as questões religiosas envolvendo tratamentos. Aqui na nossa região, aqui no Amazonas, é muito comum a questão cultural indígena, tratamentos alternativos, plantas medicinais, entre outras coisas. Deixa eu ver esse tipo de tratamento, essa associação das coisas de uma forma diferente dos tratamentos alternativos, como a gente acabou de falar? As práticas tradicionais das populações, todos os povos têm práticas tradicionais. E a gente tem que respeitar a cultura de cada povo. Lógico, a gente respeita a cultura de cada povo desde que aquela cultura não traga nenhum prejuízo para o paciente. Um exemplo, eu trabalhava até pouco tempo no hospital, no SECOM. E muitas vezes alguns pacientes abandonavam o tratamento no SECOM para fazer práticas alternativas que não tinham nenhuma evidência, muitos dos quais retornavam depois com doenças avançadas em que a gente já não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque foram induzidos pela cultura, pela promessa de pessoas, porque não existe milagres assim, os milagres não são feitos dessa forma, né? Então, essas práticas, elas podem existir em respeito cultural, mas do ponto de vista científico, a gente pratica aquilo que comprovadamente na ciência mostra que existe resolutividade. Fora isso, a medicina não apoia. Porque como é que eu vou indicar uma prática para alguém que eu sei que ela não vai ter nenhum benefício? Isso seria um desrespeito, uma discrepância. Então a gente não aprova de jeito nenhum. Isso são coisas distintas. Tá? A gente respeitar a cultura de um povo é uma coisa. Eu respeito a rezadeira, eu respeito o chá, desde que dentro do âmbito cultural. Agora, em termos de reconhecimento científico, não, isso não existe. De que não se abandone o tratamento não mais se abandone convencional. o tratamento. Agora, essas questões vão ser discutidas, né, durante o evento que vai acontecer aqui em Manaus, assim como outras, né? O que deve ser o foco mesmo, com todos os conselhos de medicina se reunindo aqui no Amazonas? Nós temos uma pauta no encontro, né? No encontro dos conselhos, onde a gente estabelece alguns critérios de assuntos que são de interesse tanto da categoria médica e principalmente da sociedade brasileira. Hoje nós temos vários desafios. Um deles é a questão da formação médica, que virou um comércio, me perdoe a palavra, mas não existe outra, criminoso, de abertura de faculdades sem nenhum critério em cidades que não têm condições de funcionar. Agora mesmo nós temos um grupo de estudantes questionando lá na cidade de Coari, abriram lá vagas de medicina e não tem nem médico para atender a população, como é que vai ter médico para ser professores? Aí eles estão lá abandonados sem aulas. Então a gente está dando esse tipo de exemplo. Em várias cidades. Eu sou amazonense, nascido e criado nessa terra. Me perdoe. Eu gostaria muito que tivesse curso de técnico de todo tipo aqui, para que os meus irmãos amazonenses tivessem acesso à informação e educação, mas com critérios, sem desperdício, em que a gente possa realmente executar o curso. Agora, você, com toda sinceridade, você conhece Iranduba. Você acha que Iranduba tem condições de ter uma faculdade de medicina? Não tem nem médico para atender a população, como é que vai ter uma faculdade de medicina? Parintins,
Itacoatiara. Nós somos amazonenses, a gente conhece o nosso interior. Como é que o MEC autoriza a abertura de faculdade de medicina nessas cidades? Isso não é uma irresponsabilidade? Ah, está levando educação, facilidade de educação ao povo? Não, isso é falta de respeito, porque a gente dá para o povo aquilo que o povo precisa, dentro de critérios que o povo possa ser beneficiado, não do ponto de vista demagógico nem politiqueiro. Quem quiser participar do evento, do encontro, pode participar, aberto à população, apenas para um grupo específico? Como é que funciona? Não. O encontro é dos conselheiros e alguns convidados, mas se alguém quiser ir lá assistir, apesar de ser um evento fechado, mas alguém, se quiser ir lá assistir, pode assistir, não tem nenhum problema. Isso aí é nós somos, como nós dissemos, um órgão de defesa da sociedade. O Conselho Federal e os regionais são órgãos de defesa da sociedade. Vai ser aonde o evento? No César Business, aqui na Darcy Vargas, ali próximo do Amazonas Shopping. Começa hoje, dia 13, né? E termina na quinta-feira, dia 15, de 9 da manhã às 18 horas. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Sucesso no evento. Muito obrigado, eu agradeço a atenção e nós estamos à disposição para vocês, alguma outra necessidade. Recebi o Ademar Carlos Augusto, conselheiro federal do CFM. E pessoas com deficiência, familiares, responsáveis e cuidadores agora podem solicitar a emissão do RG de forma diferenciada. Quem explica para a gente os detalhes é a Thea Morel. Olá, Thea. Esse atendimento vai ser feito onde? Conta para a gente. Bem, Adriane, esse atendimento a partir de agora está centralizado na Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, né? Todos os dias pela manhã vai existir funcionários, pessoas específicas que vão poder receber o público, né? Receber essas pessoas que você falou para fazer a emissão da primeira e da segunda vias do registro geral, que é a carteira de identidade. A primeira via sai ali na hora, viu, Adriane? A pessoa vai até a CEPED e já sai com a primeira via na mão. A segunda via demora um pouquinho mais, demora cerca de 10 dias para que ela possa passar ali por todo o registro do Instituto de Identificação e depois a pessoa vai ter que ir lá realmente pegar esse novo documento. Esse atendimento que está acontecendo na CEPED, ele acontece de segunda a sexta-feira, né, nos dias de semana, nos dias úteis, no horário de 8 até as 11 da manhã, quer dizer, é durante a manhã que tem a emissão dessa carteira de identidade. A CEPED fica na Avenida Mário Ipiranga, número 1600. E tem aí um serviço diferenciado, viu, Adriane? Porque, por exemplo, para as pessoas que têm problemas auditivos, existe ali uma pessoa especializada para atender em Libras, se for necessário. E fora isso, aqueles deficientes que têm problemas de locomoção podem fazer o agendamento para que essa carteira de identidade seja retirada em domicílio. Ou seja, vai uma pessoa específica para fazer a retirada da carteira de identidade dessa pessoa na casa dessa pessoa. Esse agendamento, ele pode ser feito através do telefone 3878-0499. Agora, vamos aos documentos necessários para você tirar a carteira de identidade, né? Você precisa da sua certidão de nascimento, precisa de 3 fotos, 3x4, no padrão da carteira de identidade. Muito importante, quando você for tirar essa fotografia, você deixar bem claro, né, para o estúdio fotográfico, que tem que ser no padrão da carteira de identidade, fundo branco, tudo bonitinho, não pode ser aquela foto sorrindo demais, infelizmente, mas enfim. 3 fotos, 3x4, no padrão da carteira de identidade, CPF, a pessoa precisa já ter o CPF, porque o CPF também vem discriminado na carteira de identidade, e também um comprovante de residência que tenha um CEP atualizado. Esse comprovante de residência, preferencialmente, precisa estar no nome da pessoa que vai tirar a carteira, mas pode estar também no nome dos pais ou dos responsáveis, né? Porque o nome dos pais consta ali na certidão de nascimento, ou os responsáveis também muitas vezes são aquelas pessoas que se responsabilizam por essa pessoa com deficiência. Então, esses documentos precisam ser levados até a CEPED, ou no caso do atendimento em domicílio, eles já precisam estar separadinhos, bonitinhos, para que essa carteira de identidade seja retirada. E aí a gente reforça, esse serviço está disponível para as pessoas com deficiência, todas elas, para seus familiares, para as pessoas que têm pessoas com deficiência na família, o familiar também é aí beneficiado. Tem os cuidadores, que são as pessoas que trabalham cuidando, né, dos deficientes, e também os responsáveis, né, que às vezes não são nem pai nem mãe, mas é aquela pessoa que está ali direto com aquela pessoa com deficiência e que é quem toma conta. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações.
E daqui a pouco a gente volta com as notícias do esporte, dicas para você que gosta de artesanato internacional. Isso mesmo, não saia daí, eu volto já.